Olá, meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, sejam muito bem-vindos, que Jesus, o Mestre Maior, nos inspire, nos ilumine, nos abençoe a todos. Uma boa noite aqui a nossa amiga Luciana, Lu Branco, boa noite, Lu, Divina Arruda, aqui no Instagram também, muito bem-vindas. Estamos iniciando o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, hoje dia 9 de fevereiro de 2022. Deixo aqui meu abraço àqueles que assistirão esse vídeo em outros dias, né? Sempre uma alegria compartilharmos aqui desse momento de estudo da doutrina espírita. Nós estudamos na última semana o tópico Os Minerais e as Plantas, né, que estamos estudando o capítulo sobre os Três Reinos, que é o último capítulo da segunda parte do livro. E hoje nós daremos continuidade abordando sobre os animais e o homem, né? Complementando aí esse tópico, os animais e o homem, tá bom? E hoje, aí ficaria restando apenas mais um estudo, mais uma semana, para a gente fechar esse capítulo, último capítulo da segunda parte, e aí eu creio que em 15 dias, se tudo der certo, a gente deve estar começando a terceira parte do livro, que é bastante interessante, sobre as leis morais. Creio que então, daqui 2 semanas, devemos iniciá-la. A Evani Santos, bem-vinda, Evani, uma boa noite. Aos amigos e amigas aqui do Facebook também que já estão conectando, a nossa amiga Cláudia Almeida, bem-vinda, Cláudia. Loiva Carnop, querida amiga lá do Centro Farol de Luz, Rio Grande do Sul. Nosso amigo Leandro Boré, bem-vindo, Leandro. A Neuza Marquisola, muito boa noite, muita paz. Maraísa Bulgarelli, bem-vinda, Maraísa. E assim vamos já iniciar, só aguardando uns minutinhos para que mais amigos e amigas possam chegar, né? Nossa amiga Silvia Guerra, bem-vinda, Silvia, muito boa noite, muita paz para você também. Anderson Tavares, querido amigo, boa noite, Anderson. Hoje nós vamos iniciar a partir da questão número 595, tá? Se alguém está aí com o livro, né, para se localizar, nossa amiga Odete Oliveira, boa noite, Odete. Muito bem-vinda. Nossa amiga Zuleide Carvalho, que legal, amiga lá da Bahia, muito bem-vinda, Zuleide, muita paz para você também. Fátima Rodrigues, boa noite. Bom, pessoal, então nós vamos iniciando na questão número 595, tá bom? Quando Kardec faz a seguinte pergunta: gozam de livre-arbítrio os animais para a prática de seus atos? E a resposta que os espíritos superiores dão: os animais não são simples máquinas, como supondes. Contudo, a liberdade de ação de que desfrutam é limitada pelas suas necessidades e não se pode comparar à do homem. Sendo muitíssimo inferiores a este, não têm os mesmos deveres que ele. A liberdade possuem-na restrita aos atos da vida material. Então, interessante essa questão, porque nós poderíamos ser levados a pensar que os animais simplesmente não têm livre-arbítrio, né? Porque nós sabemos que nós, seres humanos, temos, mas a gente poderia imaginar que o animal não tem livre-arbítrio. E aqui eles estão dizendo, né?
os animais não são simples máquinas, quer dizer, os animais não agem apenas mecanicamente, instintivamente, eles têm também uma vontade, né? Eles também fazem algumas escolhas. Então eles têm sim uma certa liberdade de ação, que seria aí um livre-arbítrio, né? Porém, limitada, essa liberdade, né? Limitada pelas suas necessidades. Ou seja, liberdade restrita aos atos da vida material. Eles sempre falam isso, né? Sobre essa liberdade restrita apenas aos atos da vida material. Pessoal, só um minutinho, nossa amiga Lu aqui Luciana do Instagram dizendo que o vídeo está pausando. Quem mais estiver no Instagram poderia confirmar se para vocês também está assim? Nosso amigo Luiz Otávio Henrique, boa noite, Luiz Otávio. Um grande abraço para você também, meu amigo. Então, Luiz Otávio dizendo normal. Da outra vez, né, Lu, você também teve um probleminha, parece que está fora até do Brasil, né? Vamos tentar observar mais um pouco. A Divina também dizendo que está normal. Aqui no Face também. Difícil, né, Lu? Está tentando aí, mas não está fácil não, né? Ô, Luciana, tenta desconectar e entrar novamente. Pode ser que dê uma melhorada, tá? Bom, então, voltando aqui, né, ao raciocínio, essa liberdade dos animais não se compara, lógico, à liberdade do ser humano, né? O nosso livre-arbítrio é muito, muito acima, né, do livre-arbítrio restrito dos animais. Porque com os seres humanos, conosco, tem toda a questão da ética, da moral, as escolhas que nós fazemos, a gente quer agir no bem, a gente quer agir no mal, são escolhas, o animal não tem isso. As escolhas do animal é sempre limitada ali para a sua defesa, para a alimentação, para a sua sobrevivência, então está limitado a isso, né? Então, para a gente jamais imaginar que, pelo fato de dizer que os animais têm uma certa liberdade de ação, jamais quer dizer que se compararia à liberdade nossa, dos seres humanos. Mesmo porque quanto mais conhecimento, mais liberdade. Quanto mais a gente tem, né, o progresso intelectual, de sabedoria, de conhecimento, de aprendizado, conhecimento das leis divinas, maior cota de deveres, né, nós assumimos. Então a nossa liberdade vai aumentando, mas os deveres também, né? Então o animal não tem isso, ele tem um limite ali, chegou naquele limite só, né? Mas para ficar claro que os animais então têm sim uma certa, né, liberdade de ação, tá bom? Tudo bem quanto a essa questão, pessoal? Eliane Ferreira Gomes, boa noite, Eliane, bem-vinda, viu? Deus abençoe a todos nós. Nós vamos avançando aqui, tá? Alguma dúvida que ficar, como eu digo sempre, podem registrar aí algum comentário, mesmo que eu avancei para a próxima, coloquem, não tem problema que a gente volta aí para ver o que vocês estão colocando aí, tá bom? Nós vamos agora para 597. Vocês sabem que eu não leio necessariamente todas as questões, porque algumas a gente já, dentro do comentário de outras, faz menção a elas, né? Então eu procuro ali selecionar algumas questões de cada tópico, que eu considero assim de maior relevância, apesar que todas são importantes, né? Mas algumas que darão a ideia, né, do tópico que está sendo estudado. Bom, então na questão 597, Allan Kardec pergunta: pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haverá neles algum princípio independente da matéria? E os espíritos respondem: há, e que sobrevive ao corpo. Vamos comentar ainda sobre isso, mas vamos na 597A para a gente comentar um pouco junto aqui. Na 597A, a pergunta é: será esse princípio, né, uma alma semelhante à alma do homem? É também uma alma, dizem eles. Se quiserdes,
dependendo isto do sentido que se dê a esta palavra. É, porém, inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem distância equivalente à que medeia entre a alma do homem e Deus. Vejam que interessante a resposta que dão, né? Amiga Ana Lúcia Olive, boa noite, bem-vinda. Essa pergunta, então, né, pessoal, confirma aquilo que a gente já está comentando, desde o estudo passado e desde outros estudos até, a questão de que existe, né, no animal um princípio que não é material, que é espiritual, né, que a gente chama de princípio inteligente, que sobrevive ao corpo. Quer dizer, quando o animalzinho morre, não está tudo acabado para ele, né? Assim como nós, seres humanos, aquele animal também tem uma essência espiritual que vai deixar aquele corpo e vai se preparar para reencarnar, né? Vamos falar ainda mais detalhes sobre isso. Então, assim como os seres humanos, o animal também tem um princípio espiritual, né? Não como o espírito humano, lógico. Por isso que eles dizem aqui, na 597A, que Kardec pergunta se seria uma alma, né? Como a alma humana. Eles falam, depende do sentido que se der a palavra alma. Porque se a gente pensar assim, a alma no sentido de algo espiritual, né? Eles são. Na alma no sentido de um ser que não morre, também é o caso. Na alma considerando um ser que reencarna, também é o caso. Então, para a gente compreender que a gente poderia dizer alma dos animais, certo? Assim como alma dos seres humanos, poderia. Mas a gente não pode confundir, né, que essa chamada alma dos animais não se compara à alma dos seres humanos. Porque nós vamos ver na próxima semana, eu creio, nós vamos estudar a questão que vai dizer sobre essa transição do animal para os seres humanos, tá? Aí nós vamos falar sobre esse ponto ali, esse elo de ligação, quando esse princípio espiritual deixa a escala animal para começar a ingressar-se na escala hominal, né? Onde ele passaria a experienciar uma evolução grande, porque sofre uma transformação no mundo espiritual e ele passa então a partir dali, muito provavelmente naqueles seres, né, pré-históricos, do Pithecanthropus erectus, né, naquela época bem antiga, aqueles primeiros seres considerados humanos, ali seria o início, né, de onde há essa transição. Mas vamos falar mais isso a semana que vem. Para ficar claro aqui, então, que a alma poderia se chamar, né, alma dos animais, mas entendendo que jamais no sentido de compará-la com a alma humana, tá? Por isso que eles fecham aqui dizendo, há entre a alma dos animais e o homem distância equivalente a que medeia a alma do homem e Deus. Vejam, do animal para o ser humano é a mesma coisa de comparar do ser humano para Deus. Não estamos desprezando o animal, não é isso. Os Espíritos estão querendo dizer que existe uma evolução muito grande, né, para deixar o período de animalidade para ingressar na fase humana, né? Então existe uma distância muito grande, mas é uma constante evolução. Deus criou de uma forma muito bela. Os animais estão trilhando um processo evolutivo que esse princípio espiritual que habita os animais, um dia, né, depois de inúmeras experiências reencarnatórias em cada espécie, porque aí a gente poderia lembrar, né, a teoria da evolução das espécies, né, de Darwin, porque é nesse sentido. Às vezes, esse princípio que habita os animais vai evoluindo de uma espécie para outra mais evoluída,
até chegar naquela espécie mais, né, elevada, que tudo indica ser a espécie dos macacos, né, onde chega num ponto ali muito próximo da espécie humana, para haver então esse salto evolutivo, essa transição, né, para passar a animar corpos humanos, apesar de que muito rudimentares, né? Tudo bem quanto a essa questão aí, pessoal? Aqui a nossa cunhada Lourdes Bonafim, boa noite, Lourdes, querida amiga Rô Marcondes, muito bem-vinda. A Lélia Assi, boa noite, Lélia. Querido amigo Romero Oliveira Braz, bem-vindo, Romero, muito boa noite. Jaqueline Nogueira, dizendo que não está muito bem, né, Jaqueline? Depois, ao final, a gente faz uma oração, coloca uma água para fluidificar, Jaqueline, a gente pede a Deus, né, que permita que um bom amigo espiritual possa deixar aí a fluidificação das águas, quem sabe possa te ajudar de alguma forma, tá bom, amigo? Bom, nós vamos aqui avançando, então, para a questão número 598, tá? A questão 598 é a seguinte: após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? E é interessante a pergunta, ele quer saber duas coisas: se conserva a individualidade e se conserva a consciência de si mesmo. E a resposta: conserva sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então o que seria? Vamos pensar aqui, né? O animalzinho morreu. Como a gente já viu na questão anterior, daquele corpo morto do animalzinho se desliga, né, o princípio inteligente, que poderíamos chamar alma, se quiser, como nós já estudamos aqui. Não é como a alma do ser humano, é um princípio inteligente, é um princípio espiritual. Mas vamos dizer o que seja a alma do animal. Se desliga daquele corpo morto, e essa alma, então, no mundo espiritual, ela conserva sua individualidade. Quer dizer o quê? Ela é aquela mesma que vem reencarnando nas espécies animais. Muito provavelmente já viveu inúmeras existências reencarnatórias, cada vez habitando uma espécie, né? E evoluindo através das espécies, passando, quando aprendeu tudo que tinha que aprender daquela espécie, avança para uma espécie mais desenvolvida, mais elaborada, mais inteligente, né? Até chegar no topo ali da evolução animal. Então essa alma dos animais conserva a sua individualidade, é sempre aquele mesmo, para a gente não confundir que a hora que volta para o mundo espiritual, não volta para um todo, não se mistura todos no mundo espiritual, ele tem a sua individualidade, é aquele mesmo. Se a gente pudesse dizer, né, que ele conserva a sua história, a sua identidade, se ele pudesse lembrar as existências passadas, que já habitou corpos de várias espécies animais, é sempre aquele mesmo princípio, é a individualidade. Ele vai acumulando experiências, vai acumulando evolução, sempre individualmente, tá? Então isso é o tal da conserva sua individualidade. Agora, consciência de si mesmo, quer dizer, o animalzinho não vai no mundo espiritual, fora do corpo, esperando para reencarnar, ele não tem consciência de que ele é um princípio espiritual, que ele vai reencarnar, ele não sabe que ele está num processo evolutivo, ele não sabe que um dia ele vai se tornar um espírito humano, ele não sabe, ele não tem a menor consciência disso. Ele está ali, né, como que adormecido, até esperando o momento de retornar. Então, para ficar claro que ele conserva a individualidade, mas não tem consciência da sua realidade, consciência de si mesmo. Porque nós, seres humanos, quando nós desencarnamos, no mundo espiritual, nós sabemos isso através dos romances espíritas. Nós sabemos que nós já vivemos antes,
nós lembramos a nossa história de existências passadas, nós sabemos que estamos aguardando o momento de uma nova reencarnação, nós fazemos planos para a nova reencarnação, né? O animal não tem nada disso, ele não tem essa consciência porque ele não tem essa inteligência desenvolvida a esse ponto, né? Então, acho que fica claro dessa forma, né? Nossa amiga Tata Tomicioli, boa noite. A nossa amiga Rô dizendo, estamos todos aqui assistindo a live, inclusive os gatinhos. Que legal, viu? Muito bom, Rô. Pena que eu não posso deixar os meus cãezinhos aqui do meu lado, que senão eles iam querer falar mais que eu, viu? Mas que bom, o gatinho colabora mais, né? Nosso amigo André Tarifa. E aí, André, então você vai trazer a polêmica aí do céu dos cachorrinhos, né? Nossa amiga Rocha Forte, boa noite, bem-vinda, Rocha. Lá da Sociedade Espírita Irmã Lavínia, né? De Belo Horizonte, é isso, né, Rocha? Muito bem-vinda, viu? Uma amiga muito dedicada aí ao estudo da doutrina, à divulgação, né? Maria Helena Butião, boa noite, Maria Helena. Pode deixar que transmito, dou um abraço a ter, sim. Obrigado, Maria Helena. Loiva Carnop dizendo aqui, parece que para os animais o processo é mais tranquilo, mais leve, já que não tem o que espiar. Isso mesmo, viu, Loiva? A Loiva colocou um ponto aí interessante. Tem uma questão até que nós vamos falar um pouquinho dessa questão da expiação, que realmente o animal não tem, né? Porque a expiação é algo que realmente é difícil, né, para nós, quando a gente erra e a gente sabe que vai ter que sofrer a consequência dos erros, né? Então é um momento difícil para o nosso, mas é um momento de crescimento espiritual também. Mas o animal não tem realmente, como a Loiva está colocando aqui, né, essa questão da expiação. Vamos ainda abordar mais um pouquinho aí. Obrigado, Loiva. Muito legal. Nossa amiga Vera aqui no Insta também. Bem-vinda, Vera. Boa noite. Bom, nós vamos agora então à questão 599, que é a seguinte. 599, a alma dos animais é dado escolher a espécie de animal em que encarne? E eles respondem, não, pois que lhe falta livre-arbítrio. Então vejam cada pergunta, né, que Kardec imaginava, fazia, para deixar muito bem claro. Então aqui é a seguinte questão, o animalzinho deixou um corpo que morreu, né? Está no mundo espiritual aguardando para reencarnar. Então ele pergunta, será que a alma desse animal, ele pode escolher, falar, eu fui um gatinho, né, como a Rô colocou aqui, eu fui um gatinho na última existência, agora eu quero ser um cachorrinho. O animal não faria uma escolha desse tipo, né? Porque eles estão dizendo aqui, lhe falta esse livre-arbítrio. O animal não tem ainda, lógico, né, essa capacidade de escolher, de saber o que mais lhe convém, né? Desculpa, eu não tinha nem percebido aqui também, só registrando a presença. Dani Mariano também aqui, deixando seu boa noite, lá de João Pessoa, Paraíba. Muito bem-vinda, ou bem-vinda, né, Dani, né? Não sei se, não está dando para ver se a imagem, se é homem ou mulher, me perdoa. Aqui está Mariano Dani, né? Bem-vindo. Então, aqui essa questão que fala de falta de livre-arbítrio, né? A gente viu que o animal tem livre-arbítrio limitado às suas necessidades básicas, né? Apenas para a sobrevivência, para a sua alimentação, para a sua proteção. O animal, então, não consegue, é lógico, né? Imaginar, eu vou escolher numa tal espécie. Está dizendo aqui que a foto é do esposo. Legal, Dani. Muito bem-vinda, viu? Desculpa, não deu para saber aí, né? Nem daria também, né? Então, como o animal não tem consciência de si mesmo, né? Nem inteligência desenvolvida, nem senso moral, ele não consegue fazer a escolha desse tipo. Porque nós sabemos que nós, quando estamos para reencarnar, a gente faz o tal do planejamento reencarnatório, né? A gente escolhe a família onde vai nascer,
alguns detalhes da nova existência, mas o animalzinho ainda, né, não tem, ele tem aqueles que escolhem por ele, né? Existe então esse progresso, né, entre as espécies. O animal evolui muito, né, dentro das espécies, mas ele então está respeitando ali essa condição evolutiva do princípio inteligente que está evoluindo, né? Por exemplo, o animalzinho, ele pode sim chegar a um determinado momento que ele deixa aquele tipo de espécie que ele estava reencarnando e passa a animar o corpo de outra espécie, né? Então imaginem, tem animaizinhos muito simples, né? O corpo muito simples, não tem uma estrutura mais complexa, né? E tem animais que já tem como macaco um corpo semelhante ao do ser humano, uma inteligência, né? Uma desenvoltura, e tem animaizinhos muito rudimentares. Então, para a gente compreender que esse princípio inteligente, ele vai evoluindo e vai deixando uma espécie, passando a habitar corpos de outra, e isso durante milênios, né? Falando assim parece que é muito rápido, mas imagine que a evolução na Terra já vem de longa data. Desde que o planeta Terra ofereceu condição de vida, né? Depois que a crosta resfriou, começaram a surgir as espécies, né? Os seres vivos nas águas do oceano, e foram se desenvolvendo cada vez espécies mais complexas, né? Então existe toda uma evolução dentro do reino animal, mas eles têm um limite, né? O animal vai chegar num ponto que ele não passa daquilo, só a hora que o princípio, a alma do animal se tornar uma alma humana, que nós vamos falar desse assunto a próxima semana. Tudo bem quanto a essa questão aí também, pessoal? A Rosa Lima Barros aqui também, Carlos Alberto Lima, um abraço, Carlinha. A Isadora Maestra, muito boa noite, Isadora, bem-vinda, viu, minha amiga? Muito bem-vinda. Então, nós vamos agora para a questão de número 600, tá bom? A questão 600 é a seguinte: sobrevivendo ao corpo em que habitou, a alma do animal vem a achar-se depois da morte num estado de erraticidade como a do homem? Aqui a pergunta é no sentido seguinte, porque erraticidade, esse termo criado aí por Kardec, né? Erraticidade, ele quer dizer do estado, né? Quando o espírito está no mundo espiritual, aguardando para uma nova reencarnação. Esse intervalo que ele fica no mundo espiritual esperando o momento de reencarnar-se. Então é o mundo espiritual onde encontra-se o ser humano, o espírito humano. Então aqui ele está perguntando, já que o animal também tem, né, como uma alma, poderia se chamar a alma dos animais. Depois da morte ele quer perguntar, essa alma do animal também fica nessa erraticidade, nesse mundo espiritual, né? E os espíritos respondem assim: fica numa espécie de erraticidade, pois que não mais se acha unido ao corpo, mas não é um espírito errante. Tá vendo? Aí eles deixam claro esse ponto. O espírito errante é um ser que pensa e obra por sua livre vontade. De idêntica faculdade não dispõe o dos animais. A consciência de si mesmo é o que constitui o principal atributo do espírito. O do animal, depois da morte, é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa e utilizado quase imediatamente. Não lhe é dado tempo de entrar em relação com outras criaturas. Então aqui, né, lógico que a alma do animal, como não é considerado um espírito humano, né, hominal, eles, como não têm consciência de si mesmos, eles não têm toda aquela vivência no mundo espiritual. Quando a gente lê, por exemplo, o livro Nosso Lar, que a gente vê que os espíritos, né, se
têm entendimentos, conversam, estudam, trabalham no mundo espiritual. O animal não tem essa atividade, né, intensa, mas nós vemos sim alguns casos em que os animais são aproveitados em alguns trabalhos, né? Como nós vemos lá no livro Nosso Lar, eles dizem que eles usam, por exemplo, de cães, né, para ajudar no resgate em regiões umbralinas. Então a gente percebe a presença, eventualmente, de animais também no mundo espiritual. Mas eles querem dizer assim: o animal não pode ser considerado um espírito errante, porque espírito errante é o espírito do ser humano, né, que tem toda essa diferença, como vimos. Aí eles dizem aqui que o animal, o nosso amigo Neto aqui no Instagram, boa noite, Neto, dizendo aqui: nossos animais não são assim. Ixi, eu perdi a hora que você falou isso, Neto. Não sei o que você quer dizer. Nossos animais não são assim. Você não pode dar uma esclarecida? Acho que eu mudei de assunto e acabei me perdendo. Desculpa, viu, Neto? Eles dizem aqui, né, que o animal é classificado pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa. Classificado, nós podemos imaginar assim, porque os espíritos que comandam a evolução da espécie animal, eles, legal, não são errantes, é isso mesmo. Então o Netão já estava adiantando ali, obrigado, Neto, não são espíritos errantes. Então o animalzinho, eles são classificados, né, após a morte do corpo, ou seja, existem espíritos no mundo espiritual que cuidam das espécies animais. Eles vão analisar todos aqueles princípios, né, inteligentes que habitaram animais que desencarnaram, para ver onde eles serão aproveitados na próxima, se vão reencarnar já imediatamente, se podem ser aproveitados para um trabalho ali na colônia, no mundo espiritual, né? Então por isso que eles dizem que eles são classificados pelos espíritos a quem incumbe essa tarefa. Tem espíritos que são responsáveis, né, para cuidar da evolução da espécie animal, já que eles mesmos não podem fazer isso por si próprios, né? E aqui diz também que eles são utilizados quase imediatamente. Esse quase imediatamente é porque o animal não fica muito tempo no mundo espiritual. Ele fica só o tempo necessário para que ele possa retornar à reencarnação. Porque o animal, como vimos, ele não tem consciência de si, não vai aproveitar em nada, ele não vai estudar no mundo espiritual, não vai, né, se preparar de nenhuma forma. Eles são apenas, eles retornam. Se eles não forem utilizados para algum trabalho ali no mundo espiritual, né, eles retornam quase imediatamente para novas reencarnações. Mas eu acho que é muito belo isso, né, a gente ter essa ideia, essa certeza, pela lógica que passam aqui os espíritos, que os nossos animaizinhos não vão deixar de existir, né? A gente tem tanto amor nos bichinhos. Quando existe a morte, é como a nossa, para a gente não ter aquele pânico total. Esse bichinho vai voltar. Às vezes a gente vê um bichinho doente, né? Aquele corpo já que não oferece mais condições de vida saudável, mas estão ali ainda, né, lutando. E quando morrem, lógico, é uma dor para nós, mas a gente ter essa alegria, essa certeza de saber que eles voltam logo para um corpinho saudável, um corpinho novo, né? Tomara que voltasse no nosso próprio lar, né? Muitas pessoas gostariam de tê-los de volta, né? Tamanho o amor que nós vamos desenvolvendo aí com esses animaizinhos. Lembro aqui o nosso amigo André Tarifa, que brincou hoje, nós brincamos aí pelo WhatsApp, dizendo que ele quer saber se tem o céu dos cães aí, né? Então aquela ideia, né? A gente ama tantos bichinhos que... E como a gente vê que são tão, né, bons, tão carinhosos, tão dedicados com os seres humanos, né, que a gente espera sempre o melhor para eles, né? Aqui tem a pergunta da Dani, né? Qual o objetivo dos animais aqui na Terra, na visão espírita? Muito boa pergunta. Ela continua ainda, né? Acho esse assunto muito interessante, visto que amamos tantos animais, no meu caso, cãozinho. Legal, Dani. Então, muito boa sua pergunta, viu? O objetivo dos animais aqui na Terra, nós, pela doutrina espírita, Dani, nós vamos entendendo que os animais,
representam, vamos dizer, uma etapa da evolução espiritual. A gente entende que Deus, a hora que cria, né, o princípio espiritual, o ser, vamos dizer, a alma, se pudéssemos chamar assim, Deus cria uma alma, ela começa nas classes inferiores, vamos dizer, ela começa nos seres animais, essa evolução. Então, a espécie animal oferece, Dani, a possibilidade do desenvolvimento, do progresso desse ser espiritual, que não é um espírito ainda, deixemos bem claro isso, né? Não é um espírito ainda, mas é um princípio espiritual que está se desenvolvendo através da espécie animal, né? Para conquistar ali, desenvolve muitas habilidades, uma certa inteligência, os instintos, né? O animal progride muito, para a gente ver nas espécies a diferente. Imagina o macaco, né? Tem animais muito inteligentes, o cachorro, o cavalo, o macaco, muitos animais que mostram uma inteligência, né, muito grande até. Então, Dani, eu creio que nesse sentido os animais oferecem essa oportunidade aí da evolução. Legal? A nossa amiga Fer Neves aqui também. Boa noite, Fer. Ela está dizendo aqui, com certeza tem esse céu para eles. Aí, André, a Fer está dizendo aqui que tem o céu dos cãezinhos, sim. A Divina dizendo, eu sofri muito quando o meu Woody, né, faleceu. Quem que não sofre, né, Divina? A gente tem um amor muito grande. E a hora que a gente vê a desencarnação de um bichinho, por mais que a gente entenda, né, a gente sofre sim, porque é difícil, né? Vamos ver aqui se tem alguma colocação mais. Thelma Fonseca, né? Boa noite. Tatiana Tavares, querida amiga, muito bem-vinda. A Jussara, que legal, Jussara, bem-vinda. Márcia Moraes também. Ah lá, o André Tarifa tá triste, mas eu não falei que não tem o céu, hein, André? Nós estamos pensando aqui, hein? Eu que agradeço, viu, Dani? A Claudete Rosa, dizendo aqui, qual o objetivo de ter um papagaio em nossa vida? Pois tenho um, cuido como se fosse meu filho. Claudete, todos os bichinhos, né, que a gente possa cuidar, nós estamos contribuindo para a evolução deles, né? Independente de qual espécie, eu penso que é muito bom quando a gente cuida de um bichinho, né? A gente está ajudando ali. De alguma forma nós estamos contribuindo para a evolução deles, tá? Independente da espécie, muito bom. Rafa Souza aqui também, boa noite, Rafa. Quem mais aqui? A Rocha Forte dizendo, né, os bichinhos aqui na Terra são pequenos anjinhos, que têm o poder de tirar muitos da depressão, verdade, né, gente? Pulou aqui, desculpa. Conheço pessoas que se salvaram por amor deles. Realmente, a Rocha colocou uma coisa muito interessante, né? Os animais nos ajudam muito, muito mesmo, né? Feliz daqueles, a gente já foi comprovado isso, quem tem um animalzinho, né? Naqueles momentos de dificuldade, de tristeza, de angústia, o animal ajuda muito, né? O Francisco Pacheco aqui, o Netão, dizendo, são irmãos de evolução. É nesse sentido, são nossos irmãos, sim, né? Todos criados por Deus. A Rosa Maria Moraes dizendo, é tão bom saber que tem um espírito de luz que cuida deles. É isso mesmo. Eu achei que os animais ficassem junto com os espíritos nas colônias. Então, é nesse sentido, né, Rosa? Não fica exatamente ali convivendo, né, muito tempo, porque eles precisam retornar logo, né? E tem sim os espíritos que cuidam, né, com muito carinho, com muita inteligência, com muita sabedoria para saber onde eles voltam, né? A Rafa dizendo, eu tenho uma gatinha chamada Samira, né? Ela me acompanha durante o trabalho e os estudos, é tão calma, me faz muito bem, que legal. A Dani dizendo aqui também que estava no processo de depressão e ansiedade, o cãozinho ajudou muito, tá vendo? São muitos depoimentos aí, né, que a gente vai vendo como que os animais nos ajudam. E nós temos deveres, né, com eles também, de zelar por eles, ajudá-los em tudo que é possível e sempre com muita, né, graças a Deus a gente percebe como que as leis estão, né, favorecendo cada vez mais a proteção, a defesa dos animais, né, graças a Deus tem progredido muito para que evite, né,
a maldade com os animais, né? A gente está percebendo o quanto que os animais estão cada vez mais sendo bem cuidados, protegidos, né? A Rô dizendo aqui como pode alguns seres, né, humanos judiar tanto, que é justamente isso, né? A Loiva, e tem os cães guia, né, super importantes para quem não enxerga. Vai vendo quantas coisas, né, que os animais nos ajudam aí. A Eliane dizendo, pode-se dizer que os cachorros que são condutores de deficientes visuais podem estar em uma evolução maior que os demais? Aí uma pergunta, né? Aqueles cães que são condutores, não necessariamente, né, Eliane? Porque não quer dizer que é uma evolução maior. Assim, todos estamos evoluindo, todos os animais estão evoluindo, né? Assim como os seres humanos. Aqueles que já conseguem ter uma condição boa, né, que permite fazer um trabalho desse tipo, realmente já mostram, né, um certo avanço, mas eles estão dentro ainda da espécie dos cães, entendeu? Tem evolução entre as espécies, né? Então depois do cão deve ter uma espécie ali mais evoluída e assim vai, né? Até que a gente chegue lá, pelo que tudo indica, a espécie dos macacos, né, que seriam seres animais, né, que tudo indica mais evoluídos da espécie animal. A Rô dizendo por que se falam mais de gatos e cachorro e os outros, né? Eu creio que gatos e cães são os mais, né, são os mais que a gente tem junto de nós, né? Mas, lógico, tem muitos animais aí que também têm a sua participação junto dos seres humanos, né? Nos ajudam muito, mas realmente a Rô destaca a verdade, né? Fala-se mais, né? Mais próximos, né? Mas não sei dizer aí não, Rô. A Fer dizendo aqui, nós estamos mudando, graças a Deus, e olhando com mais carinho esses anjos. É justamente isso, né? Que a gente tenha mais consciência, né? De zelar por esses irmãos que dependem muito de nós, né? A Divina dizendo, os cachorros são os melhores. Bom, mas vamos continuar aqui. Vamos para a questão agora número 601. Tô gostando de ver, pessoal, hoje tem bastante participação aí, falou de animalzinho, né? Toca no interesse aí da maioria, né? Na questão número 601, os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva. O Anderson acho que respondeu aqui para a Rô, vamos ver aqui, deve falar, pois são os mais próximos. Mas só como exemplos, todos estão, pulou aqui, peraí que pulou sumiu aqui a fala do Anderson. Bom, eu acho que o Anderson deve ter apagado aí para editar alguma coisa, parece que sumiu a fala dele, mas a Jussara está dizendo aqui, Paulinho, os cães aparecem em nossa vida ao acaso ou como as pessoas que já são destinadas a reencarnar em determinada família? É uma pergunta boa, Jussara, mas que não tem nada, eu creio que aborde isso, né? Porque eu creio que como os cães não têm, né? Como os cães não, como os animais em geral, como os animais não têm vínculos de necessidade de reajuste, né, como nós seres humanos temos, eu creio que não tem um rigor, Jussara, que eles devam nascer aqui ou ali, né, justamente porque não tem a necessidade, como falou a noiva, né, da expiação, né, eles não têm necessidade de se reajustar com ninguém, então eles podem nascer mais por afinidades, né, por alguém que né, sei lá se poderia até pedir para que aquele animalzinho de outra existência pudesse voltar ao seu lar, mas não tem essa necessidade de que seja assim não, né? A Denise Depilação aqui também, boa noite, viu?
dizendo como filme Juntos para Sempre. Nossa, esse filme aí é para derramar um balde de lágrimas, né? Muito belo o filme, viu? Maravilhoso. Quem não assistiu, né? Muito bom. A Dani aqui dizendo, acredito que tudo é evolução, né? Estão com o reino animal, não é diferente. Então com o reino animal não é diferente. É isso mesmo, tudo é evolução. Mesmo no reino animal existe essa evolução aí dos animais, né? Vamos ver aqui mais à frente, Maria Helena dizendo, e prefiro mais os cachorros, uma fêmea. As preferências, né? Então, a Isadora dizendo também quero saber, mas acho que deu essa ideia aí, né, Isadora, que não é necessariamente, né, ter que voltar com a gente. Porque vejam bem, pessoal, nós planejamos o retorno com determinadas pessoas porque nós precisamos aprender a conviver melhor. Geralmente, são duas coisas. Ou nós temos uma grande afinidade, queremos realizar um trabalho juntos, né? Ou a gente tem dificuldades, erros do passado, divergências, né? Problemas trazidos do passado que nós precisamos corrigir. Então, para a gente perceber que o animal não tem isso, né? Então, por isso que eu creio que não tem essa necessidade de o animal ter que nascer em um determinado lar ou em outro. O importante é nós aprendermos a amar todos, né? Fica bem claro, por mais que a gente tenha apego com o nosso bichinho, né, com o animalzinho que a gente cria, vocês já perceberam, se a gente pega outro, vai ter o mesmo amor, né? Então a gente não precisa ficar preso àquele animalzinho especificamente, né? A gente a ideia é aprendendo a amar a todos, né? Ivanê dizendo os cachorros arteiros demais, é para testar a paciência do dono. Também, né? É um teste de paciência aí, né, Ivanê? Geraldo Magela, querido amigo lá de Minas, boa noite, Geraldo. A Lúbia Faleiros, muito boa noite, Lúbia. A Rocha Forte dizendo, os animais em geral têm sua visão dos espíritos, pois junto com nossa sensibilidade, sentem os espíritos são bons, ou que se aproximam de nós, ou os de índole má. Os animais, nós sabemos, eles têm sim uma certa sensibilidade, que muitas vezes eles percebem a presença dos espíritos. Tem fatos relatados até na Bíblia, né? Então isso é possível sim, né, Rocha? Bem colocado. A Ivani dizendo que a dela é tranquila, então tá bom, não está testando, né? O que mais aqui? Vamos ver. A Luciana Spironello, boa noite, Luciana, bem-vinda, viu? O Anderson Tavares agora voltou a fala dele aqui. Falam dos cães e dos gatos como exemplos, pois são os mais próximos, né? Mas todos os animais estão no mesmo processo. É justamente isso, legal, Anderson, é bem essa ideia aí, né? Porque a Rô comentou que se fala mais de cão e gato. Porque são, né, os mais que os seres humanos cuidam, né? Mas todos estão desenvolvendo essa jornada evolutiva aí, né? A Dani perguntando aqui no Insta, será que o processo de reencarnação dos animais é de imediato, ou seja, eles desencarnam e reencarnam em seguida? Isso, viu, Dani? Na questão anterior que lemos aí, mais ou menos dá essa ideia de que eles reencarnam eles dizem quase imediatamente, né? Ficam muito pouco tempo em espírito ali, né? No mundo espiritual. Eles não ficam mais tempo lá aguardando como os espíritos humanos. Eles voltam muito rapidamente. Essa é a ideia mesmo, tá? O Geraldo Magela, que isso, Geraldo, não tem professor nenhum não, mas obrigado pelo teu carinho, sempre tentando aí, né, Geraldo? O André Tarifa, gostei do exercício de aprender a amar todos, quem sabe levamos aos humanos. Então, essa é a ideia, né, André? A gente vai amando os animais, que é mais fácil, né? Porque o animal não tem reações, né? Nós temos um problema com as reações, né, André? Então o animal você pode fazer o que for, ele está ali tranquilo, ele te agrada de novo, ele não fica bravo, ele não fica chateado, né? Então é fácil. Vamos amando os animais, que a gente devagarzinho vai aprendendo a amar os humanos também, né? É por aí. Luciana dizendo aqui, Paulinho, quanto amor e aprendizado envolve o convívio com os animais, em nossa casa um cãozinho.
Então, né, Luciano? É muito amor. A gente vai desenvolvendo esse amor, pelo menos com os bichinhos. Nosso amor vai crescendo mesmo, né? Legal, viu? O que mais? Bom, vamos então na questão. Desculpa, a gente foi ler aqui os comentários, que hoje está bem, né? Bem legal aqui, participativo. Na questão número 601, Kardec pergunta assim: os animais estão sujeitos, como o homem, a uma lei progressiva, né? No sentido assim, eles também progridem? E vejam a resposta: sim, e daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são, dispondo de meios mais amplos de comunicação. São sempre, porém, inferiores ao homem e se lhe acham submetidos, tendo neles o homem servidores inteligentes. Nada há nisso de extraordinário. Tomemos os nossos mais inteligentes animais, o cão, o elefante, o cavalo, e imaginemo-los dotado de uma conformação apropriada a trabalhos manuais, que não fariam sob a direção do homem. Vejam que bela resposta, né? Antes de comentarmos aqui, a nossa amiga Dani, aqui no Insta, dizendo: concordo com o senhor Geraldo, é um grande professor, todos os temas facilitados por você se tornam tão simples para o entendimento. Obrigado, mas o senhor Geraldo, não conheço. Quem seria, Dani? O senhor Geraldo facilita bastante, é isso? Bom, vamos aqui então a resposta, né? Pensar que a gente tem que pensar assim, que tudo na natureza progride, né? A espécie animal, os seres humanos, nós estamos todos progredindo, evoluindo, os planetas, tudo evolui, né? Deus criou a lei do progresso. Mas os animais estão também inseridos numa lei progressiva, como diz Kardec, mas que não é a mesma lei da espécie humana. Porque se a gente parar para pensar, nós progredimos tanto na espécie humana que um dia nós nos tornaremos espíritos puros, um anjo de Deus, estaremos em comunhão com Deus. Veja bem, a espécie humana vai chegar nesse ponto de evolução. Agora, os animais progridem, mas eles têm um limite. Eles serão sempre animais. Vejam bem, vamos entender bem isso. Eles evoluem dentro da espécie animal como princípio inteligente. Mas chega uma determinada época da evolução animal que eles deixam a espécie animal e ingressam-se na espécie hominal, na humanidade, né? Então, para a gente compreender que o animal progride dentro de uma lei progressiva específica para o reino animal, mas que um dia eles também vão ser inseridos. A alma do animal se tornará uma alma humana. Eu sei que é um assunto bem complexo, vamos abordá-lo mais detalhes na próxima semana. Ah, legal, acho que o sobrenome é Magela. Agora entendi, o Geraldo Magela, está fazendo referência. O Geraldo acho que ainda estava aqui com a gente, não sei se está aqui no Face ainda. Tá vendo, Geraldo? Um elogio aí para você, a Dani dizendo que você explica muito bem aí, viu? E dizendo aqui que concorda com o Geraldo, ele chamou de professor. Ah, que isso, Dani? Agora que eu entendi, não sou professor, não. A gente aprende que em espiritismo, né, em matéria de espiritismo, não temos professores, né? Nós estamos todos como aprendizes dessa doutrina tão bela, né, tão profunda, que a gente aprende a cada dia, né? A gente não tem condição de se considerar um professor. O pouquinho que eu conseguir aprender, a gente vai repartindo, né? Mas eu agradeço muito sua gentileza aí de concordar com o Geraldo nesse sentido. O Geraldo é um querido amigo, né, que brinca sempre aí chamando-nos de professor, coisa que jamais, né, poderíamos aceitar assim, porque realmente não somos. E Herculano Pires, se não me engano, até que tem essa colocação que não há professores em matéria de espiritismo, né? Então a gente aprende um pouquinho, esse pouquinho que a gente aprende, a gente compartilha, né? Por isso que eu coloco sempre aqui que nós estamos trocando ideias, né?
Pergunto sempre para vocês se discordam, se querem me corrigir em alguma coisa, né? Mas que bom que você gostou do estilo aqui que nós realizamos, Dani. Muito bem-vinda, possa retornar mais vezes aqui para estudar conosco. O Geraldo é um muito querido amigo mesmo. Bom, o que mais aqui? Bom, então, os animais progridem, assim como os seres humanos, né? Deixando bem claro que eles vão ter o limite dentro do reino animal, né? Aí os espíritos falam aqui também, né, pessoal? Vocês viram que interessante? Que eles vão citar sobre o... Deixa eu ver aqui onde eles falam. Ah lá. Que nos mundos superiores, né, eles dizem, onde os homens são mais adiantados, os animais também são. Então, nós precisamos compreender que um dos princípios da doutrina espírita é a pluralidade de mundos habitados. Nós acreditamos, né, que existe vida em outros planetas. E existem planetas mais evoluídos que a Terra, é lógico. A Terra é um mundo atrasado ainda, que está evoluindo, mas ainda existe o mal, existe a doença, existe toda essa problemática que a gente acompanha cotidianamente nos noticiários, né? Então existem mundos onde a humanidade daqueles mundos vivem em harmonia, com fraternidade, vivem em paz, né? Então lá os seres humanos são mais evoluídos que nós, habitantes da Terra, e os animais de lá são mais evoluídos que os animais da Terra. Tudo faz sentido, tudo de acordo com a condição do mundo onde vivem, né? Mas eles deixam claro, os animais continuam sendo animais e os seres humanos continuam, né, na mesma condição. Então o animal no mundo superior não passa a ser um ser humano, ele é um animal, mas é um animal em tão maior evolução que eles dizem aqui que eles têm meios mais amplos de comunicação, porque nós já estudamos que os animais comunicam-se, né? Eles se entendem entre eles. Mas nos mundos mais evoluídos, essa comunicação flui melhor, né, de outras formas mais avançadas. E eles dizem aqui, são servidores inteligentes do homem. Eles dizem, né, que no mundos mais avançados, o ser humano trabalha apenas com a parte mental, né? Apenas com os planejamentos, com as diretrizes, e o animal executa a parte pesada, né? A parte da mão de obra, a parte... né, como se fosse o trabalhador mais voltado, né, a parte mais pesada, né, a parte bruta, ali, a parte da força física. Essa parte é realizada mais pelos animais nesses mundos mais elevados, né? Por isso que eles lembram, para a gente compreender que isso é normal, que aqui na Terra tem animais que são treinados pelo homem, né, como vocês mesmos citaram, que realizam tarefas aí interessantes, né? Nossa, hoje nós vamos estourar aqui um pouquinho o tempo, hein, gente? Deixa eu ver, tem umas colocações aqui. Ana Lúcia, explicando, né, sobre o Geraldo Magela, te chamou de professor. Legal, Ana Lúcia, eu não estava nem entendendo. Você vê, o professor nem está entendendo o que está sendo falado. Para ver como não é professor de nada. Zuleide dizendo, então eu digo que você é um ótimo orientador. Obrigado, Zuleide. Muita bondade, viu? A Isadora, isso é verdade, o Paulinho... começa agora aí os elogios, não mereço não, gente, que isso. Dizendo aqui até coisas tristes, ele fala de um jeito tão sereno. Obrigado, Isadora. Saudade de você, viu, dos nossos estudos lá do Rafael Latorre, né? Que isso, gente, é assim, vamos pular essa parte, né? A Loiva também dizendo, excelente divulgador da doutrina, muito obrigado, que isso. Sou um aprendiz começando aí, né? Pode dizer que eu tenho um pouco de boa vontade, de esforço, mas nada muito além disso, não. E a Loiva, que é uma divulgadora também da doutrina, acompanha também tuas lives aí, viu, Loiva? A gente está tentando, né, realizar aquilo que está dentro da nossa possibilidade. A Isadora dizendo, estamos para os animais, tais como os anjos estão para nós, com a missão de protegê-los. E tá vendo que legal, né? Isadora deu uma comparação interessante, né? Porque nós recebemos a proteção dos anjos, né? Dos espíritos, anjos da guarda, né?
assim também nós devemos ser anjos da guarda dos animais. Muito boa colocação, viu, Isadora? Gostei muito, muito legal. É mais ou menos essa ideia mesmo. A Tatiana até rindo aqui, é professora. Ei, Tatiana, que isso. Claudete, um ótimo orientador. Obrigado, gente. Desse jeito fiquei até vermelho aqui, né? Obrigado. Vocês que são muito bondosos aí, generosos. Que isso, não mereço não. Mas, gente, desculpa aí, acabamos estourando um pouquinho o horário. Faltou até uma questão aqui, mas a gente deixa para a próxima, né? Eu quero, na próxima semana, a gente fechar esse capítulo 11 aí, né, que nós estamos estudando aqui hoje. A gente vai fechar na próxima semana, vamos tentar nem que passar uns minutinhos, aí a gente fecha, porque na outra, né, daí 2 semanas, nós vamos começar a terceira parte do livro, que eu volto a dizer aqui, quem não conhece é muito interessante. Nós vamos tratar das leis morais. Aí a gente entra em todas aquelas orientações da parte moral, que tem tudo a ver para nos orientar na nossa vida, né, de como vamos agir de uma forma melhor. E convido vocês então para que a gente continue estudando aí juntos, né, que vão faltar ainda umas 400 e poucas perguntas ainda, né, que é 1019 perguntas. A Silvia Guerra dizendo aqui no livro A Reencarnação de Gabriel Delany, tem capítulos bem interessantes sobre os animais. Legal, Silvia. Muito obrigado pela sua dica aí, viu? Então, pessoal, do Insta aqui também, se alguém quiser a sugestão, né, que gosta do assunto, livro A Reencarnação de Gabriel Delany, que foi um grande divulgador da doutrina. A Silvia dizendo aqui que tem capítulos bem interessantes tratando sobre animais. Obrigado, viu, Silvia, pela dica aí. A Rocha, parabéns, obrigado, excelente estudo. Muito obrigado, Rocha. Fico muito feliz, até que você esteja acompanhando aqui conosco também, viu? Luiz Otávio, semeador do mestre, muita luz. Meu querido amigo, muito obrigado, Luiz Otávio. Outro amigo divulgador da doutrina também. Deus te abençoe, Luiz Otávio. Continue teu trabalho também. A gente vai fazendo aquele pouquinho, né, dentro das nossas possibilidades, mas estou muito feliz aqui de estar entre amigos tão queridos. Muito obrigado pela presença de vocês todos aqui. O André Tarifa, o céu dos animais está a partir da pergunta 1020. O André é muito brincalhão, muito legal, viu? Então vocês vão lá no Livro dos Espíritos, a 1019 encerra, aí na 1020 vai falar do céu dos animais, né? Olha lá, os bichinhos meus já reclamaram aqui, deve ter mesmo, hein? Gente, muito legal então, viu? Muito obrigado pela presença de vocês. Hoje foi muito descontraído aqui, né? Fiquei até meio empolgado aí com tanto elogio de vocês, não mereço, não tira essa ideia aí de professor, não tem nada disso não, a gente está aprendendo, só estamos compartilhando, tem tantos amigos aqui, André Tarifa, outro belo divulgador da doutrina, a gente assiste sempre live de um, de outro, nós estamos aí aprendendo juntos, né? E a gente vai arriscando dar a cara aqui para bater, né? A gente tem coragem aqui de vir trazer um pouquinho do que sabe, né? Com as nossas deficiências, porque eu sei que eu posso estar até me equivocando em determinada questão, a gente corre esse risco, por isso que eu peço a vocês que me corrijam, né? Se de repente perceberem alguma colocação aí errônea da minha parte, né? Mas a gente, acho que é importante, né, estudarmos, compartilhar um pouquinho que sabemos, e vocês também estão aqui contribuindo, eu falando, vocês digitando, a gente vai estudando juntos, né? Pessoal, vamos então só fazer uma oração rapidinho aqui pra gente. Teve uma amiga que colocou que não estava muito bem, né? Vamos fazer uma vibração, um minutinho, rapidamente, para não avançar muito do horário. Mas agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre, por nos conceder mais essa oportunidade aqui de conversarmos sobre a doutrina do Cristo.
aprendermos um pouquinho mais sobre essa doutrina que nos ensina tanto, que nos prepara para uma vida mais nobre, mais digna, uma vida mais cristã, né? Que a gente procure seguir esses ensinos que recebemos da doutrina. E que Deus nos abençoe a todos, abençoe nossos lares, abençoe a nossa amiga que disse que não estava tão bem, que em seu lar os bons espíritos possam deixar a fluidificação das águas, se ela deixou lá o copo esperando esse momento, que Deus a abençoe, se não me engano a Jaqueline, né? Que ela receba as bênçãos do alto, que Deus, os bons espíritos, a envolva na sua paz, abençoe seus familiares, seu lar, e a todos nós, que possamos ter uma noite tranquila, possamos continuar buscando nos melhorarmos, aprendermos um pouco mais, para que a gente viva cada vez de forma mais sintonizada com as leis divinas. Que Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, fiquemos todos na sua santa paz, que assim seja. Legal, gente. Boa noite a todos, o meu abraço fraterno. Até a próxima quarta-feira, quando a gente então encerra esse capítulo da segunda parte do livro. A gente vai tratar aí de um assunto interessante sobre essa transição que acontece da espécie animal para a espécie humana, tá bom? Abraço a todos, muita paz, que Deus nos abençoe, nos proteja, possamos nos reencontrar na próxima semana, se Deus nos permitir que assim seja.